a palavra de Deus vai ser lida. Evangelho de João, no capítulo de número 4, a leitura será feita do versículo 46 a 54. A cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo de Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com Jesus e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram ontem a hora 7ª. A febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Muito bem, queridos ouvintes. Hoje eu gostaria de falar essa palavra em especial para você. Você que enfrenta problemas, que está em lutas, e enfrenta problemas com enfermidades, que está enfrentando bastante adversidades. Você que está passando situação difícil e tem pedido a Deus uma mudança, um milagre, a solução de um problema. Preste bastante atenção nisto que nós vamos falar agora. Jesus está vindo de Canaã da Galileia. Ali em Canaã da Galileia ele realizou o primeiro milagre. Ele fez a água se tornar em vinho. E um oficial do rei, uma pessoa muito importante, tinha um filho doente lá em Cafarnaum. E quando ele ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, ele foi ter com Jesus e rogou que Jesus descesse depressa para curar o filho dele que estava à morte. Então, preste atenção, esse homem vem desesperado, o filho dele está à morte. Imagine a angústia, a tristeza, a preocupação, o desespero que este homem sentia no coração. Naquele momento que ele veio pedir socorro a Jesus, quantas coisas preocupantes estavam passando na sua mente, no seu coração. Ele tinha um filho doente, em estado grave, que poderia morrer. E ele vem a Jesus e ele rogou a Jesus que descesse, que fosse até a sua casa para curar o filho dele. Ele trazia muita preocupação, muito medo, muita insegurança, incerteza no coração. E ele vem até Jesus, numa atitude assim, de tentar solucionar em Cristo, em Jesus, aquilo que ele estava enfrentando.
Mas Jesus responde aquela pergunta, aquele pedido dele, de uma forma interessante. Jesus diz assim: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Que coisa estranha, esse homem parece que ele tem muita fé, ele tem um problema, o filho está doente, ele vem ao encontro de Jesus, fala essas palavras de pedindo ajuda e socorro para Jesus, mas Jesus olha dentro dele e sabe que esse homem não vai acreditar. Se ele não vê um sinal, se ele não ver um prodígio. Então, queridos ouvintes, preste atenção. É isso que nós precisamos aprender. Muitos de nós só estamos atrás de ver alguma coisa. Só estamos atrás de um sentimento, de um sinal, de um prodígio. E quantos de nós precisamos de um milagre, da solução de um problema, de uma resposta de Deus, e não vem? Por quê? Porque nós somos pessoas que andamos atrás de sinais, nós queremos ver coisas, nós queremos sentir coisas, nós queremos apalpar, nós queremos uma evidência de que Deus realmente vai realizar aquilo na nossa vida. E se nós não vemos, se nós não percebemos, não apalpamos, na realidade nós não acreditamos. E uma coisa que nós temos que entender é que fé não é uma questão de ver. Fé não é uma questão de emoções, de sentimentos. Fé não é uma questão de prodígios. Fé é uma profunda convicção que eu tenho no meu espírito, independente de ver qualquer coisa, independente de sentir qualquer coisa, independente de apalpar qualquer coisa. A fé não tem nada a ver com sentimentos, com emoções, com ver isto, ver aquilo. E é aí onde nós falhamos. Por quê? Porque nós queremos bênçãos de Deus, queremos respostas de Deus, porém nós andamos atrás de muitas emoções, andamos atrás de muitos sentimentos, andamos atrás de coisas para ver, e na realidade a fé não tem nada a ver com isso. A fé é uma convicção no meu espírito, ainda que eu não veja nada, não toque em nada, nada aconteça, contudo existe uma convicção profunda dentro do meu coração. Fé não é emoção. Se eu só viver atrás de um sentimento, e eu preciso sentir para crer, isso aí não tem nada a ver com fé. Eu não entendo o que é crer. Eu não entendo e não vou receber coisas de Deus. Por quê? Porque eu ainda sou um crente exterior. Ainda sou um cristão movido a sensações, a emoções, movido a ver coisas, movido a barulhos, movido a calor, movido a arrepio. E se essas coisas não acontecem, eu não creio, eu não tenho nada no meu espírito para querer. Por quê? Porque eu não senti nada, eu não vi nada. Então veio esse homem querendo um milagre de Deus. Ele vem até Jesus, ele está em aflição. Está um conflito grande no seu coração. Porém, Jesus olhou para dentro dele e viu que ele não acreditaria se ele não visse algum sinal, se ele não visse algum prodígio. Então vamos discorrer a palavra de Deus, para nós vermos que muitas pessoas não criam em Jesus, não conseguiam acreditar nele, e sempre queriam ver alguma coisa de Jesus,
Então vamos lá para João capítulo 6, a partir do versículo de número 28, nós vemos uma coisa interessante. Um povo está interessado em fazer, em realizar as obras de Deus. E no versículo 28 e diante diz: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Essas pessoas queriam realizar as obras de Deus. Eles queriam fazer alguma coisa. Mas a resposta de Jesus talvez não tenha sido aquilo que eles queriam ouvir. Quem sabe eles esperassem que Jesus falasse: faz isso e faz aquilo. Mas Jesus disse uma coisa interessante no versículo de número 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha a resposta de Jesus. Ele disse assim: olha, a obra de Deus é essa. Vocês precisam acreditar. Vocês precisam acreditar naquele que por ele foi enviado. E quando Jesus responde desta forma, aí revela o coração daquelas pessoas que estavam interessadas em fazer e realizar as obras de Deus. Olha o que eles dizem no versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os seus feitos? Olha que coisa interessante, esse povo quer fazer a obra de Deus. Jesus diz que a obra de Deus é crer. E aí revela o coração deles. Eles disseram: mostra um sinal, eu quero ver alguma coisa. Que sinal que você vai fazer para que a gente veja e acredite? Quais são os seus feitos? Um povo querendo fazer a obra de Deus, mas um povo sem fé no coração. Por quê? Porque queria ver sinal. Quando Jesus responde que tudo começa com acreditar nele, o povo ficou insatisfeito. Não conseguia crer nele. E queria ver sinal, queria ver alguma coisa. Queria ver da parte dele algum sinal para provar que ele era realmente aquilo que estava dizendo ser. Então, hoje é a mesma coisa. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus. Mas é um povo que só vive atrás de sinais, de coisas. Só querem ver, só querem apalpar. Não consegue crer. Não consegue crer. Querem fazer a obra de Deus, têm até boa vontade. Mas ainda não descobriram que a verdadeira obra de Deus começa com a fé, crer. Crer primeiro. E o povo anda atrás disso e daquilo. E quer ver e quer apalpar. Tem gente no nosso meio que não acredita em nada. Ele só anda atrás de um sentimento, de uma emoção. Se ele sentir uma emoção, ele vai falar assim: oh, que maravilhoso, que culto maravilhoso. Se ele não sentiu nada, ele é vazio, ele não... Então eles disseram: faz um sinal, queremos ver alguma coisa da tua parte para que vejamos e creiamos. Quais são os teus feitos? Eles não conseguiam acreditar em Jesus. Você entende isso? Então eu imagino você, meu irmão. Você, meu querido ouvinte, eu te amo muito no Senhor. Imagino que quantos de vocês precisam de um socorro de Deus? Precisam de uma intervenção. Mas vocês não acreditam. Se não sentir nada, se não ver nada, não consegue acreditar. Olha, se está escrito na palavra de Deus que é. Se está escrito que é verdade aquilo que Deus falou, é verdade, independente de qualquer sentimento. Nós somos cristãos muito exteriores. Nós não conseguimos acreditar que se está escrito na palavra de Deus e diz que é.
sentindo ou não sentindo, é verdade, é o que está dito, assunto encerrado, eu tenho que crer. Mas nós temos dificuldades para isso, porque nós sempre estamos querendo trazer a fé para o campo mental, para o campo emocional, campo de emoções. E se nós não sentimos, nós não conseguimos acreditar. Se nós não vemos, não conseguimos acreditar. Vamos para outro texto da palavra de Deus. Marcos capítulo 8. Nós vamos ler versículos 11 a 13, que diz assim: de novo, os fariseus estão lá. Aquele pessoal da lei está se opondo a Jesus, não consegue acreditar nele. E no versículo 11 diz assim: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal. Olha que coisa! Esses fariseus não conseguiam acreditar. Eles eram os observadores da lei. Eles eram aquelas pessoas cheias de disciplina, de aparência, de rituais, e não conseguiam acreditar. E eles começaram a discutir com Jesus e disseram: olha, então faz aí, mostra um sinal do céu. Nós queremos ver se você é verdadeiro mesmo. Queremos ver um sinal, faz cair aí um fogo do céu. Nós queremos ver alguma coisa. Só o que você diz não é suficiente. Você precisa provar fazendo um sinal do céu. Um povo de coração duro, fechado, não conseguia crer. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que me pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. De novo, estão os fariseus que não conseguem crer. Eles querem ver um sinal do céu. Eles querem ver alguma coisa. E Jesus, do seu íntimo, do seu espírito, ele traz, arranca um gemido e fala: olha, essa geração pede um sinal. Mas em verdade, digo, essa geração não se lhe dará a ela um sinal. Então entenda, meu querido ouvinte, de novo vou falar a mesma coisa. Você que está doente, você que está em luta, em situações difíceis, creia na palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é espírito. E se está escrito que é, meu irmão. Ai, mas pastor, eu não sinto, eu olho, eu leio, mas parece que não me satisfaz, eu não me sinto bem, parece que falta alguma coisa. Esse sentimento é enganoso. E se parece que falta alguma coisa, é a tua alma, ela te engana. A alma não consegue expressar a fé. A alma é repleta de emoções. Quase todas elas são contrárias à verdadeira fé. E se eu sou um cristão que só vivo pela minha alma, não adianta, eu vivo atrás de uma emoção, de um sentimento, e não consigo ter a bênção de Deus. Mas, meu irmão, se a palavra diz, se está escrito que é, ainda que você não veja nada, não sinta nada, se você acreditar, conforme está escrito, vai se cumprir na tua vida. Vamos um pouquinho mais para frente aqui em Mateus capítulo 12. Nós vamos encontrar novamente pessoas. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. De novo os escribas e fariseus. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal.
mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, de novo, os escribas e fariseus. O que me deixa estarrecido é que esses escribas e fariseus conheciam a palavra de Deus. Conheciam todo o Velho Testamento. Eles tinham conhecimento de todos os milagres que Deus operou no Velho Testamento, mas eles não conseguiam acreditar. E de novo estão falando, queremos ver da tua parte algum sinal. E Jesus disse, olha, o único sinal que vocês verão é o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus iria morrer, passar 3 dias e 3 noites e ressuscitar no 3º dia. E depois ele fala uma coisa interessante, ele diz assim no versículo 41, Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. Então olha que coisa interessante, você conhece a história de Jonas. Jonas foi lá na cidade de Nínive, não fez nenhum sinal, não fez nenhum milagre. O povo de Nínive estava vivendo numa época de muita violência. Estavam sendo um povo com muitos pecados e violências. E Jonas foi lá e falou, olha, vocês têm que se arrepender, senão virá o juízo sobre vocês. Toda aquela cidade, desde o rei até os mais simples, se arrependeram. Jejuaram. Jonas não fez um sinal, ele só falou palavras. E toda aquela cidade acreditou. E se arrependeu. E foi perdoada e curada por Deus. Eles se arrependeram e acreditaram. E este povo não conseguia acreditar. Eles queriam ver da parte de Deus algum sinal. Vamos um pouquinho mais para frente, Evangelho de João, capítulo de número 20. Vamos ver ali um discípulo do Senhor, uma pessoa que viu muitos milagres, participou de coisas extraordinárias e mesmo assim não acreditava. Olha que coisa! Capítulo 20 de João. Versículo 24 em diante diz, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. E os discípulos, seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram
e creram. Olha que coisa, Tomé viu Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, ou melhor, a filha de Jairo. Tomé viu Jesus ressuscitar Lázaro. Tomé viu Jesus andar sobre o mar, acalmar o vento e a tempestade. Tomé viu Jesus curar leprosos, dar vistas a cegos, expulsar demônios, fazer mão mirrada estender. Tomé viu milagres extraordinários, ele viu com os próprios olhos dele. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, portas trancadas, Jesus aparece, conversa com eles, passa já convosco. Tomé não estava presente. Aí quando Tomé encontrou esses discípulos que viram, os discípulos disseram: Tomé, o Senhor ressuscitou, nós vimos o Senhor. Mas aí Tomé revelou como ele era incrédulo e duro de coração. Tomé disse assim, o que Tomé disse? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Como pode uma pessoa que viu tanto milagres ter uma reação dessa? Ele falou, olha, tudo bem, se eu não ver com os meus próprios olhos o sinal dos cravos nas suas mãos, não puser o meu dedo lá, se eu não pôr a minha mão no seu lado, aquele lado tinha sido aberto por uma lança do soldado, se eu não pôr a minha mão lá, não tocar, não apalpar, não ver, de modo algum acreditarei. Então Tomé era alguém que não conseguia crer, ele precisava apalpar, pôr a mão, ver. Apesar de ter visto muitas coisas, ainda era um homem duro de coração, um homem amarrado por dentro, um homem que não conseguia crer numa palavra. Mas passaram-se 8 dias, e Jesus, os discípulos estão reunidos, e Tomé estava com eles dessa vez, e as portas trancadas. Jesus apareceu de novo, ele se materializou e se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo olhou para Tomé e falou: vem aqui, Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão, põe aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então o que é o incrédulo? O incrédulo é aquele que não consegue crer, só anda atrás de sinais, de apalpar, de pôr a mão, de ver, de tocar, de sentir. E quantos de nós estamos na igreja? Eu quero que você pense nisso. Num culto após o outro, campanha após a outra, e não acreditamos, não conseguimos acreditar. Somos pessoas da alma. Somos crentes exteriores, não entendemos a fé. Vivemos atrás de coisas, de sinais, de ver, de sentir, de apalpar. Jesus disse: vem aqui, põe a tua mão aqui, põe a tua mão no meu lado. Não seja um incrédulo, Tomé. Seja um crente. Respondeu-lhe Jesus, ou melhor, respondeu-lhe Tomé: ah, Senhor Deus e Deus meu, Senhor meu. Jesus disse: porque você viu, você acreditou? Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado é uma pessoa feliz. Feliz é aquele que não vê, mas acredita. Você entende isso, meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, você que anda em busca de um milagre, creia. Sentindo, não sentindo, vendo, não vendo, creia. A palavra de Deus, ela é a verdade. Se ela diz que é. Não importa o que eu sinto, se eu deixo de sentir. Nós não andamos mais por emoções, andamos por fé. Agora vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ver uma coisa interessante.
a partir do versículo de número 16, que Paulo fala sobre os desígnios e efeitos de aflições. Versículo 16 em diante diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Ele apresenta aqui dois homens, um homem exterior que vai se corrompendo, que vai envelhecendo, e um homem interior que se renova. Esse homem interior é esse homem nascido de novo, que já teve encontro com o Senhor Jesus. E ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Aonde é que nós temos as tribulações? No exterior. As tribulações são coisas externas desta vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E no versículo 18, ele fala como é que ele andava, o que é que ele enxergava, qual era o centro da sua fé. Então ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então, aonde é que estava a atenção de Paulo? O que ele estava enxergando? Onde estava a fé do seu coração? Então ele diz que ele não atentava mais para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas estão sujeitas ao tempo. Então eu e você precisamos a não ser controlados pelas coisas que se veem. Nós não podemos mais ser dominados por este mundo visível, as coisas temporais, porque elas são contrárias à fé. Elas são contrárias à palavra de Deus, elas são contrárias às coisas de Deus. Então Paulo não atentava nas coisas que ele via. Paulo não tinha sua atenção no mundo externo. Apesar de ele viver nesse mundo, ele não atentava para as coisas que ele via, ele não era dominado por aquilo que ele via. Mas aonde estava a atenção dele? Ele diz assim: mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que eu vejo estão sujeitas ao tempo, são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, por isso, meu irmão, que eu e você precisamos aprender a não sermos dominados por aquilo que vemos. Aquilo que vemos se restringe ao mundo exterior, ao mundo temporal. E se eu sou um cristão que só ando por vista, eu não consigo entender a fé. Eu tenho que atentar nas coisas que eu não vejo. Ver o invisível, andar pela fé naquilo que eu não vejo, porque o que eu vejo está sujeito ao tempo, vai me enganar. Mas aquilo que eu não vejo, e a palavra diz que sim, que é, essas coisas são eternas, não tem mais fim. Então Paulo não atentava nas coisas que ele via. O coração de Paulo, a fé de Paulo, estava firme, fundamentada nas coisas que ele não via. Porque ele sabia que se ele andasse por vista, ele estaria sujeito ao mundo material. E o mundo material, o mundo temporal, está sujeito ao tempo. Não provém de fé. Mas a atenção dele estava para aquilo que ele não via, porque ele sabia que aquilo que ele não via, aquilo ali eram as coisas eternas. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no próximo capítulo, nós estamos no 4,
Vamos no capítulo 5, versículo 6 em diante, que diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Ele dizia que ele sempre tinha bom ânimo, mesmo no meio das tribulações, dos conflitos, das aflições. Ele sempre tinha bom ânimo. Ele diz assim: sabendo que enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor, eu não estou enxergando o Senhor, eu não estou vendo o Senhor com os meus próprios olhos. Enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor, mas eu ando por fé. O versículo 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas olha o que Paulo enxergava. No versículo 8 ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele tinha tanta convicção, ele na carne não via o Senhor. Ele andava por fé, mas lá no espírito dele ele tinha uma confiança tremenda. Ele preferia deixar esse corpo, partir desta vida e habitar com o Senhor. Ele preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por quê? Porque ele andava por fé. E a fé que ele via fazia ele enxergar o invisível. Você entende isso, meu ouvinte? E vamos voltar agora para João capítulo 4. O texto que foi lido, né? Então Jesus disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Aí Jesus despertou ele. Jesus disse assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Olha, você não precisa ver nada. Saia na fé. O teu filho vive. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem creu na palavra de Jesus. Olhe bem, ele entendeu. É como se Jesus tivesse dito para ele: você está querendo ver alguma coisa e não precisa. Vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra e foi. Repare bem, o homem não sentiu nenhuma emoção, não desceu nenhum anjo para dar um recado para ele. Não é? Não aconteceu nada disso. O homem não diz lá que caiu um raio do céu poderoso. Não. A Bíblia diz que o homem creu na palavra. O homem creu na palavra e foi. Ele saiu somente acreditando em uma palavra de Jesus. Jesus disse: vai, teu filho vive. Ele recebeu essa palavra e acreditou e foi. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles: a que hora seu filho se sentia melhor? Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Repare bem, ele tinha estado com Jesus um dia anterior. Olha como esse homem estava longe da casa dele. Imagine nesse percurso, onde ele estava com Jesus até a casa dele. Ele só tinha uma palavra para se apoiar. Qual era a palavra? A palavra de Jesus: vai, teu filho vive. Esse homem foi caminhando uma longa jornada somente numa palavra: teu filho vive. E quando ele vinha vindo, seus servos lhe vieram ao encontro, indagou, dizendo: olha, seu filho está vivo, ele foi curado. Indagou deles: a que hora seu filho se sentirá melhor? A que hora seu filho se sentia melhor? Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceram ser o pai, aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Você entende isso, meu querido ouvinte? O filho dele foi curado à distância. Quando ele creu na palavra,
todo aquele peso do seu coração, o seu problema, a sua dor, o seu sofrimento. Ele caminhou uma noite ali só numa palavra: teu filho vive. Teu filho vive. Só numa palavra ele caminhou. E aquela palavra de Jesus foi suficiente para realizar o milagre lá à distância onde o filho dele estava. Então, meu querido ouvinte, creia. Olha, quando Jesus diz: estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, é verdade. Ainda que você não sinta Jesus, não veja, a palavra dele é a verdade. Quando a palavra de Deus diz: olha, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é verdade. Eu não preciso ver, sentir, apalpar. Se está escrito, é verdade. Vai acontecer na minha vida porque está escrito, é a verdade. Se a Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, em Cristo Jesus suprirá em glória todas as minhas necessidades, eu não preciso sentir, é verdade, está escrito, é a verdade. Se a palavra de Deus diz: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, eu não preciso sentir, ela diz que ela é a verdade, vai se cumprir, porque é a palavra da verdade. Se a palavra de Deus diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados, é verdade. Se ela diz que Ele me libertou, é verdade, Ele me libertou. Eu preciso crer no que está escrito, ainda que eu não sinta nada, não veja nada, não tenha emoções, não apalpe nada, não fique arrepiado. Não interessa, está escrito, eu creio, é a verdade, vai se cumprir na minha vida porque está escrito. Mas se eu não entendo isso, meu irmão, eu vou viver atrás de um monte de coisas. Eu vou viver atrás de emoções. Eu vou viver atrás de sentimentos. Eu preciso ver um montão de coisa. Eu vou cair em tanto engano. Sabe por quê? Porque eu não creio. A minha fé é um engano, é uma coisa exterior que quer um monte de sinais para mim acreditar. Mas a verdadeira fé, meu querido ouvinte, a verdadeira fé não precisa ver nada, não precisa sentir nada, não precisa de calor, de arrepio, não precisa de barulho, também não precisa de silêncio. A verdadeira fé que vai realizar o milagre, como realizou o milagre na vida desse homem, é quando eu creio na palavra de Deus. Está escrito, eu creio, vai acontecer na minha vida conforme está escrito. Jesus disse, está registrado, faz parte da palavra de Deus, está na nova aliança. Jesus disse, Paulo disse, Pedro disse, está escrito, vai acontecer na minha vida, porque é a palavra de Deus, é a verdade, ainda que o mundo esteja desabando, tudo contrário. Nós não andamos mais por vista, nós não andamos mais por sensações, nós não andamos mais por emoções, nós andamos pela fé, vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo, apalpando ou não apalpando. Nós não somos mais pessoas dominadas pelo exterior, nós somos pessoas que acreditamos, e a palavra diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. A coisa mais importante que Deus quer encontrar em mim e em você é fé, meu irmão. É fé. Deus não vai realizar coisas na nossa vida se nós não acreditarmos. Deus se expressa e age somente por meio da fé. Você quer agradar a Deus?
Deus quer encontrar fé no seu coração. E fé, meu querido ouvinte, não é emoções, não são sentimentos, não são sensações. Você entende isso? É por isso que na vida de tantas pessoas, Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. Aqueles cegos vieram clamando, Senhor, Senhor. Jesus não deu atenção, entrou numa casa e os cegos entraram. E Jesus disse assim para eles, vocês creem? O que vocês querem? Nós queremos ver, Senhor. E Jesus disse, vocês acreditam? Acreditam que eu posso fazer isso? Os cegos disseram, acreditamos. Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. Os cegos enxergaram. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue fraca, fisicamente fraca, veio de longe, toda fraca, acreditou. Recebeu um milagre. Jesus disse, filha, foi a tua fé que te salvou. Aquela mulher sírio-fenícia veio de longe, tinha uma filha endemoniada. Veio clamando, Jesus não deu atenção a ela. E quando Jesus deu atenção, falou assim, não é bom tomar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Querendo dizer, você é sírio-fenícia, você não faz parte do povo judeu. Eu sou o pão que vim para o povo judeu. Não vou tomar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, porque os judeus tinham os demais povos, principalmente quem vivia naquela região sírio-fenícia. Ele tinha aquela gente como cachorrinhos. Mas a mulher disse, tudo bem, Senhor, eu aceito, eu entendo. Mas os cachorrinhos comem de uma migalha que cai da mesa dos seus senhores. E Jesus disse assim, você entende isso? Grande a tua fé, mulher. Por causa dessa tua palavra, vai. Tua filha já foi curada. Você entende isso? Como Jesus se alegrava, como Jesus exultava com essas pessoas que vinham ao seu encontro e acreditavam, meu irmão. Vou terminando essa palavra dizendo, você pode estar fazendo muita coisa bonita, mas a coisa que a própria palavra diz que agrada a Deus, é quando Ele olha para o meu coração, para o teu coração, e Ele encontra fé. Ele encontra fé. E não esqueça isso, para terminarmos, que o justo não vai viver por emoções, ele não vai viver por sinais, ele não vai viver por arrepios, ele não vai viver por calor, ele não vai viver por aquilo que ele vê. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua própria fé. Vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.